Sem maiores delongas, eu queria convidá-lo para que abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 5. O meu método de exposição bíblica é conhecido como pregação expositiva, que consiste basicamente em 3 coisas: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. E é isso que vamos fazer com todo esse capítulo, nesse tempo que nos resta desse culto bendito ao Senhor. Esse é um livro um tanto quanto singular na Escritura, onde o autor ele usa uma linguagem imagética para passar a sua mensagem. Para nós que lemos essas verdades, elas parecem um tanto quanto estranhas. Mas não era assim para a audiência de João, que recebeu esse livro em suas mãos. Pense, por exemplo, que se João tivesse hoje aqui em Limeira, no século 21, e viesse a esse culto, ele pararia o seu carro próximo de uma placa, com a letra E e 2 traços vermelhos nela. Para você faz sentido. Proibido parar e proibido estacionar. Para nós faz muito sentido esse símbolo. Esses símbolos para nós não fazem sentido, que nós vamos ler aqui, mas para a audiência faz muito sentido. E eles captaram a mensagem assim que leram e assim que tiveram esse livro nas mãos. Como para nós não faz muito sentido algumas coisas, eu vou tentar explicá-la nesse nosso pouco tempo. Acompanhe, por favor, a leitura, eu vou ler e peço que todos acompanhem. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória,
e o domínio pelo século dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. A carruagem feita de grades de ferro atravessava as ruas de pedras da cidade de Esmirna. Cães ferozes latiam violentamente enquanto acompanhava aquele carro. Crianças ansiosamente corriam em direção da arena, dos fortes muros da arena, para saber o desfecho daquela história. Rostos sem nomes, mas cheios de curiosidade, aguardavam o desfecho daquela história. Há muito tempo a população já aguardava aquele momento histórico para a cidade. O desfecho que se daria para a vida daquele prisioneiro. Seu crime? Ele era conhecido como o líder de uma seita chamada de cristãos. O carro então se deteve nos fortes muros da arena da cidade. Um soldado pega aquele homem e com toda a força o lança ao chão, machucando uma das suas pernas. Um outro carro se aproxima e para ao seu lado. Desce com toda a pompa um procônsul romano. Aquele homem pega aquele senhor e o levanta e o coloca de pé. E olhando nos seus olhos diz: você sabe, você tem conhecimento que o Império Romano não faz guerra contra idosos. Então vamos acabar com essa conversa agora mesmo. Diga: César é o Senhor e eu o deixarei ir. Aquele homem olha nos olhos do procônsul e diz: meu senhor, eu não posso fazer isso. Ele disse: não, diga, Cristo é maldito e César é o Senhor e eu o libertarei. Aquele homem olha profundamente nos olhos daquele procônsul e diz: durante os 86 anos da minha vida, eu tenho servido a esse meu Senhor e Cristo. E Ele nunca me abandonou. Como poderia eu agora negá-lo? A pira foi acesa. E naquele mesmo dia foi lançado nela Policarpo, bispo da cidade de Esmirna. Essa cena que eu acabei de descrever para vocês é uma cena comum no primeiro século, no tempo que João escreve esse livro que nós acabamos de ler um capítulo. Isso porque governa nesse tempo Domiciliano, o imperador que é conhecido na história como o segundo Nero, o homem que tinha auto-se intitulado como sendo o Kyrios, o Senhor, e exigia de todos a adoração. No entanto, há um grupo de pessoas que entende que somente Cristo é o Senhor e se nega a se dobrar diante desse imperador. A consequência disso é que eles são mortos, entregues às feras. Muitos deles eram colocados em uma madeira, de maneira vertical, e queimados vivos para iluminar o caminho da casa do imperador.
Circulava nesse período a ideia de que a história ela é cíclica. Ela não tem um fim, ela não tem um telos. E que não há ninguém que de fato tenha o governo dessa história. E esse é um tempo de desânimo. Esse é um tempo em que a fé está abalada. Imagine você vir ao culto em um domingo e olhar para o lado e não ver mais aquela família querida, porque ela foi entregue às feras. Vale a pena servir a esse Cristo? Podemos olhar para o futuro com fé e esperança? Será que o Evangelho tem alguma palavra de consolo para essa igreja que sofre? E é a fim de trazer esperança para esse povo que sofre e consolo para esse povo que João escreve o livro de Apocalipse. No capítulo de número 5, nós temos uma descrição de maneira imagética dessa situação que eu acabei de descrever a vocês. Leve os seus olhos até o versículo de número 1. Quando nos é apresentado a incerteza da história. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Livro na literatura apocalíptica significa a história da humanidade. Livro selado significa pergunta sem resposta. História sem final. O texto faz questão de dizer que esse livro ele está completamente selado. A palavra 7 na literatura apocalíptica aponta para essa plenitude. Diante da incerteza da história e de qual será o fim da história, o anjo então quebra o silêncio daquele lugar com uma pergunta retórica. E essa pergunta é perturbadora. Versículo de número 2 diz: vi um anjo poderoso proclamando em grande voz, em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Quem pode tomar esse livro nas suas mãos e apresentar a solução para a história? E o versículo de número 3 apresenta uma situação sem nenhum tipo de solução. E é nos dito: não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Capaz aqui, ninguém é capaz, traz a ideia de habilidade suficiente para completar uma obra. E essa pessoa foi buscada em todos os lugares, nos céus, isto é, todas as criaturas celestiais, na terra, isto é, governantes, cientistas, sociólogos, líderes religiosos, debaixo da terra, potestades e principados, o império das trevas. E ninguém é capaz de tomar esse livro da história da humanidade, de arrancar-lhe os selos e dirigir a história. Diante dessa incerteza, não resta outra coisa, João, a não ser expressar o sentimento, não só dele, mas de toda a comunidade. E o versículo de número 4 diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aqui João se depara com a realidade da impotência do povo de achar uma solução para as suas angústias, para as suas lutas.
E quando o desespero parece que tomaria conta não apenas do coração desse apóstolo, mas de todos que estavam ali à sua volta, representados pela sua pessoa. De repente, no versículo de número 5, é-nos dito uma palavra de consolo. Ah, João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o Messias esperado, o rei prometido, da raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Isto é, existe alguém que então é capaz de pegar o livro da história da humanidade e continuar a escrevê-la. De que a história não é cíclica, sem propósito, sem razão, sem alvo. De que tem alguém que de fato governa a história. E se os seus filhos estão morrendo, não é porque ele é impotente, não é porque ele não sabe, mas porque ele tem um propósito. E a fim de evidenciar essa realidade, ele descreve esse que é capaz. Leve os seus olhos até o versículo de número 6 e 7. Porque é nos dito, em primeiro lugar, que ele está de pé, e essa é uma ação de poder. Ele está no meio do trono, isso quer dizer que ele tem autoridade. Mas o versículo de número 6 continua descrevendo como sendo alguém que tem 7 olhos, isto é, ele é onisciente. Ele vê a dor e o sofrimento do seu povo. É-nos dito também que ele tem 7 chifres. Chifre na literatura apocalíptica significa poder. 7 significa a completude do poder. Na teologia se chama isso de onipotência. E aqui está sendo ele descrito como sendo alguém que é onisciente e onipotente. No versículo de número 7, ele pega o livro da mão do rei, isto é, transmissão de autoridade. E agora então a cena para no foco de Cristo como sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o fato dele ser o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores deve então trazer esperança àquele povo e consolo. A minha pergunta nessa noite é: você acredita nisso que João está descrevendo? De fato, você acredita que Cristo é aquele que governa o universo? É aquele que, segundo Paulo, faz com que todas as coisas estejam nos devidos lugares, porque nele tudo subsiste? Você acredita que ele tem o governo da história, o governo da igreja, e que ele também tem o livro da história das nossas vidas em suas mãos, e ele soberanamente escreve esse livro? Sim. Se você é a semelhança de mim, e se você crê nessas verdades, então eu posso dizer para vocês que faz sentido pelo menos 3 coisas. Diante da certeza de que Cristo governa a história do mundo, da igreja e das nossas vidas. Em primeiro lugar, faz sentido orar com fé. Leve os seus olhos até o versículo de número 8. E eu quero que todos, a uma só voz, leiam o versículo de número 8. Vamos lá? E quando
Quando você chega na sua casa, entra no seu quarto, feche a porta e ora ao Senhor. Você não está falando com um Deus de madeira que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouvem, que tem boca, mas não fala. Quando você ora, você está falando com aquele que tem o livro da história da sua vida em suas mãos e a está escrevendo. E se isso é verdade, então faz sentido orar com fé, mas não faz o mínimo sentido viver ansiosamente. Porque se não, vejamos, se ele está escrevendo a sua história de vida, e se a sua história de vida ela não é cíclica, sem um propósito, eu costumo dizer que você pode não entender o plano de Deus para a sua vida, mas você jamais deve duvidar que Ele tem um plano. E se isso é verdade, por que você se preocupa tanto com o amanhã? Se o amanhã, Ele já está escrevendo. Se Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que tem um livro nas suas mãos, da nossa história de vida, e Ele está a escrevendo, faz sentido orar com fé, mas não faz o mínimo sentido viver ansiosamente. Eu fui confrontado com essa realidade quando a minha filha nasceu. Eu tenho uma menina chamada Laura, 5 anos, a cara da mãe, graças a Deus. Quando a nossa filha nasceu, na maternidade é uma maravilha, 3 enfermeiras. Se ela, tinha 3 para correr e cuidar. Mas o médico falou, está na hora de voltar para casa. Já viu, né, filha de pastor? Todo mundo quer conhecer. As visitas chegaram às 2 da tarde e saíram por volta das 10. É assim na vida de pastor. Mas foi saindo uma por uma. Restou eu e a minha esposa. Minha esposa não sabia, mas o meu coração foi tentado a se angustiar. Porque o vizinho de cima tinha me contado a história, a sua experiência com a sua filha. Ele disse, quando me encontrou uma vez, enquanto eu saía da minha casa: pastor, o senhor está preparado para ficar 3 meses sem dormir? Eu olhei assim, eu disse, eu sei que criança dorme pouco, mas 3 meses? Pastor, mas é sem pregar os olhos. Eu falei, é? Por quê? E ele me disse, você já ouviu falar sobre a morte súbita? Morte súbita? Pastor, eu vi na internet. A criança dorme, mas não acorda. Pastor, se esse fosse o único problema. Você sabe as estatísticas das crianças que morrem sufocadas com o próprio vômito? É grande, pastor. E quando elas rolam no berço e são sufocadas com o próprio travesseiro? E sabe mais, pastor? Os pediatras não têm um consenso como se deve dormir. Se de barriga para cima, se do lado direito ou do lado esquerdo. Oxente, homem, o que tu fez? Eu fiquei então, pastor, 3 meses acordado em frente ao berço. Quando ela se mexia, eu corria. Quando ela não se mexia, eu balançava. Eu voltei para casa dizendo, meu Deus do céu, eu sou
eu sou da Bahia, né? Um pastor baiano, 3 meses sem dormir. Senhor, eu preciso desse emprego. Naquela noite eu virei para minha esposa e disse assim: querida, você é presbiteriana? Presbiteriana? Sou. Não, mas assim, presbiteriana mesmo. Que crê na soberania de Deus. Eu sou, amor, mas por que essas perguntas? Eu contei para ela a história. E eu disse: nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos orar. Vamos colocar a nossa Laurinha no berço. E vamos dormir. Porque se Cristo Jesus tem a história de vida dela em suas mãos, e Ele que está escrevendo essa história, Ele vai cuidar dela. Eu não consigo fazer isso. Nós vamos fazer aquilo que nós temos que fazer como pais, mas nós não vamos viver ansiosos. Porque é Ele que está escrevendo a história de vida dela. Porque se Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, faz sentido orar. Orar com fé. E não faz sentido viver ansioso. Mas há uma segunda coisa que é nos apresentada, e eu queria que você levasse seus olhos agora para o verso de número 9. E lê-se, por gentileza, o versículo de número 9. Veja o que nos é dito aí. Vamos lá, uma só voz. Agora João diz que faz sentido também evangelizar com esperança. Ele traz a memória agora daqueles que iam ler esse livro e que precisavam continuar seguindo a ordem de Jesus de fazer discípulo por todas as nações. E diz que agora eles poderiam fazer isso, porque aqueles que são do Senhor já foram na eternidade escolhidos por Deus, e no tempo e na história, resgatados por Cristo através da sua morte salvífica. Uma das últimas palavras que Jesus disse na cruz é: está consumado, e está pago, a obra foi concluída. E João agora está resgatando o ensinamento do próprio mestre, que ele é o ápice da revelação de Deus, e não apenas isso, ele é o único caminho para conduzir a Deus, e que há uma eficácia no Evangelho, e que o Evangelho só não dá certo se não for pregado, porque ele já morreu por todos os seus que estão espalhados por toda a terra, e que hoje são divididos por meio de povos, tribos, línguas e nação. Perceba que nós temos a revelação de Deus na natureza. E quando nós olhamos para o horizonte, nós percebemos que existe um Deus. Mas essa revelação, ela é insuficiente para salvar. Eu e você temos a revelação de Deus na nossa consciência. Revelação essa que mostra que existe certo e errado, mas que também é insuficiente para salvar. Nós temos a revelação de Deus em sua lei. Revelação esta que mostra que eu e você somos pecadores, mas que de igual modo é insuficiente para salvar. Mas nós temos a revelação de Deus na cruz, e essa revelação de fato mostra que Deus existe, que de fato existe certo e errado,
Ela nos confronta com a realidade que nós somos pecadores e não conseguimos salvar a nós mesmos. Mas essa revelação de Deus na pessoa do seu Filho, que tem o seu ápice na cruz, é também poderosa para salvar. Por isso eles deveriam pregar o Evangelho, porque quando Deus quer, não há quem não queira. E Deus vai então transformar perseguidores em proclamadores da sua palavra, como fez com Paulo. Temer as nações? Temer o Império Romano? Não! Porque quando Deus quer, não há quem não queira. E essa revelação é poderosa. Mas há algo belo que é apresentado nesse texto. E algo que eu aprendi com o pastor John Piper no seu livro Alegre-se os Povos. Nesse livro, em um dos capítulos, ele tem uma tese. E a tese é que a adoração a Cristo, a adoração a Deus, é tanto o alvo como o combustível das missões. A razão pela qual essa igreja precisa continuar pregando o Evangelho na cidade de Limeira, se envolvendo com as missões nacionais e se envolvendo com as missões estrangeiras, é porque o alvo da missão é fazer com que pessoas de todas as línguas, de todas as raças, de todos os povos, um dia se reúna em um grande coral para bendizer o Cordeiro, para dar a Cristo a honra e a glória devida. O alvo não é esvaziar o inferno, o alvo não é apenas enchermos igrejas. O alvo é a adoração do Cordeiro. Mas ele diz que a adoração não é apenas o alvo, é o combustível. O que deve nos motivar e nos impulsionar às missões estrangeiras? É a adoração a Cristo. Permita-me ilustrar isso. Há um tempo, esteve no Brasil o filho do primeiro presbítero entre a tribo Concombas, no noroeste da África. Trabalho implantado pelo nosso irmão, companheiro, reverendo Ronaldo. Ele deu o seu testemunho. E ele disse o que mudou na sua vida antes de encontrar o Deus apresentado pelo homem branco. E depois de encontrar o Deus apresentado pelo homem branco. E a mensagem foi que existe um Deus que é maior do que todos os deuses. E ele disse que quando nascia uma criança na tribo, eles iam para o centro da aldeia e eles adoravam uma árvore. Quando chovia bastante, e no final do ano eles tinham uma grande colheita, ele disse que eles iam novamente para o centro da floresta e eles adoravam uma outra divindade. Quando eles saíam à guerra e eles venciam uma tribo adversária, eles novamente se reuniam no centro da floresta para adorarem uma outra divindade. Mas ele disse que eles conheceram a Jesus. E eles falaram, sabe como é agora? Quando nasce uma criança, nós nos reunimos no templo e nós adoramos aquele que é o doador da vida. Quando nós temos um ano abençoado, nós nos reunimos em um culto alegre no templo e nós damos a honra e a glória devida ao Senhor. É o nosso desejo de ver Cristo recebendo a honra e a glória que lhe é devida, que deve nos impulsionar às missões.
É o nosso desejo de ver Cristo sendo adorado por um grande coral, de pessoas de todas as línguas, de todas as raças, que deve nos motivar a colocar a mão no bolso e financiar as missões transculturais. Se Ele de fato comprou aqueles que são seus, faz sentido evangelizar com esperança, porque eles virão. Mas há uma terceira e última coisa que eu queria dizer, e eu os convido para que leiam o restante do texto. Por gentileza, leve os seus olhos até o versículo de número 11 até 13. Vamos lá também, a uma só voz, todos. Vi e ouvi Segundo o saudoso pastor Russell Shedd, esse texto que vocês acabaram de ler descreve 8 elementos, dos quais 4 ele recebe do Pai e 4 ele recebe da sua igreja. Do Pai ele recebe o poder, honra, glória e o domínio pelo século dos séculos. Segundo Russell Shedd, e se ele estiver certo, da sua igreja ele recebe agora riqueza, sabedoria, força e louvor. A palavra riqueza significa bens materiais. A palavra sabedoria significa a inteligência humana. A palavra força significa um esforço físico que leva ao suor. E a palavra louvor significa elogio, exaltação. Isso quer dizer então que todas essas coisas que nós recebemos do Cordeiro, nós as recebemos para dedicarmos à sua pessoa e ao seu reino. A implicação disso é que Deus não te deu riqueza para você gastar os seus bens no seu bel prazer. Que Deus não te deu inteligência para você passar no vestibular, fazer uma boa carreira e ganhar muito dinheiro e aproveitar a vida. Que Deus não tem te dado saúde, força e o respirar todos os dias para você usar para o seu próprio interesse. E que você não deve fazer tudo isso para o louvor da sua glória. Mas sim, que Ele tem te dado condições para que você possa investir no seu reino. Que Ele tem te dado sabedoria para que você possa agora investir no seu reino. Que Ele tem te dado força, vida, para que você pudesse se desgastar no seu reino, seguindo o exemplo do Mestre, que dedicou ao próprio Pai tudo que Ele tinha e Ele era. E a sua dedicação foi tão grande, que na sua vida, que não passou de 33 anos, as pessoas lhe deram 50 anos, como apresenta em João capítulo de número 8. Um homem marcado pelo sol, afadigado por servir a Deus. Agora percebeu no texto?
por mais de uma vez, é dito em alto e bom som: Ele é digno de receber. Ele é digno de receber. Meus irmãos, se Ele é o que é e fez o que fez, quando você dedica a Ele tudo o que você tem, tudo que você é, você não está dando isso a alguém que não merece, mas a alguém que é digno de receber. Digno de receber. Por isso, que em terceiro e último lugar faz sentido servir com o melhor. Porque Ele é digno de receber. Agora olhe para Cristo, o que Ele é e o que Ele fez. E olhe para a sua vida. Não é triste perceber que a gente oferece a Deus o pior do nosso dinheiro, o pior das nossas forças, o que resta da nossa sabedoria, dedicamos o que somos e o que temos a tantos ídolos do nosso coração, há tantos pecados, há tantos deuses que não é digno de receber o que nós temos e o que nós somos. Mas nessa noite, eu espero que João tenha descortinado a sua mente e a sua visão. E que você saia daqui desejoso de orar com fé, sabendo que Ele ouve a sua oração, e não apenas isso, Ele tem a história da sua vida em suas mãos. Motivado e esperançoso a evangelizar, porque quando Ele quer, não há quem não queira, mesmo aquele seu parente de coração duro, que você acha que é impossível conhecer a Deus. Mas sobretudo, saia daqui nessa noite, com um desejo ardente no coração, de dedicar tudo que você é e tem a Ele. Por quê? Porque Ele é digno de receber. Digno de receber. Digno de receber. Amém.